O acordo de não persecução penal, como destacado pelo ministro André, pelo ministro Alexandre, é uma importantíssima inovação que diminui as pressões sobre o sistema de execução penal e sobre o sistema prisional. E aqui eu gostaria de fazer uma observação com os dados que me foram fornecidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que boa parte da sociedade desconhece e talvez alguns dos próprios interessados. É que nos julgamentos do 8 de janeiro, houve uma quantidade de casos, pouco mais de 200, de cometimento de crimes mais graves e que estão sendo julgados pelo plenário. Porém, houve a oferta, nosso procurador-geral poderá confirmar, de mais de 1.200 acordos de não persecução penal. E o acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público era em termos bastante moderados. Uma multa de R$5.000 para quem pudesse pagar. Em segundo lugar, 2 anos sem utilização de rede social e um curso de formação democrática no Ministério Público. Esse era o acordo proposto. E mais da metade dos 1.200 não aceitaram o acordo até agora. Portanto, é uma opção, as pessoas têm o direito de fazer as suas escolhas na vida, mas para deixar claro que esse mito de que é um conjunto de pessoas inocentes, úteis, que estavam lá sem saber bem o que estava acontecendo, estão recusando o acordo de não persecução penal, que envolve a devolução do passaporte e a retirada da tornozeleira. Portanto, parece claramente uma manifestação ideológica de permanecer preso ou ser condenado, em lugar de aceitar uma proposta de acordo que me parece bastante moderada. Confirma, certo, doutor Paulo? Confirmo exatamente isso. A informação é precisa. Para minha surpresa e surpresa de toda a equipe, mais da metade não respondeu à proposta de acordo. Podemos renovar a oferta? Com certeza. Fica renovada a oferta a mais de 600 pessoas que preferem responder à ação penal em lugar de aceitar um acordo que é em bases bastante moderadas oferecidas pela Procuradoria-Geral. Pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, uma satisfação. Espero que eu possa valorizar o seu tempo, que nestes minutos eu possa compartilhar algo que lhe seja útil. Eu não sei se você assim pensa, mas todo ser humano nasce com propósito. Todos nós aqui nascemos com missão. Aliás, penso que o ser humano, em toda e qualquer atividade, em todo e qualquer trabalho, ele precisa, cada dia, procurar executá-lo da melhor forma possível. A busca incessante pelo aprimoramento. Essa tarefa nos cabe a todos indistintamente, seja na educação de nossos filhos, no desempenho da nossa profissão, até mesmo no simples ato de conduzir o nosso veículo. Eu decidi certa vez abraçar o direito. Desde adolescente procurei entender a razão, o motivo das normas, das regras do ordenamento. Procurei entender o que seja regras morais, regras de direito, e até mesmo entender o que seja ética. Tanto é verdade que eu decidi abraçar e iniciei o curso de Direito em 1985. A partir do princípio de todo aquele que exerce uma função, como magistrado, como promotor, ele tem o dever de ser probo, honesto, e desfrutar de notável
saber jurídico, probidade, honestidade e ter o compromisso de buscar a justiça. Pensei que todo e qualquer desembargador, juiz de direito, magistrado, promotor, procurador, procurador-geral da República sempre abraçaram estes princípios. Ledo engano, infelizmente. Mas nós não estamos aqui para censurar quem quer que seja. Certa vez, eu alimentei o propósito de me tornar um promotor de justiça. E iniciei, como vocês sabem, para que a gente seja um promotor de justiça, nós precisamos o quê? Submeter-se a um concurso público. Então, durante alguns anos, eu fui a Belo Horizonte, a São Paulo, a Goiânia, inúmeras viagens. E numa delas, dirigindo-me para Belo Horizonte, próximo ali, naquele declínio, próximo à Cidade de Luz, eu me deparei com um grande pedaço de um pneu de caminhão no meio da via pública. A rodovia se encontrava movimentada. A noite se aproximava. Eu estava pretendendo chegar naquele dia a Belo Horizonte. De início, eu relutei em voltar para tirar aquele pedaço de pneu no meio da via pública, da rodovia, mas eu me perguntei, como pode você alimentar o propósito de ser um promotor de justiça que tem o dever de representar os interesses de toda uma coletividade? Você não se dá o trabalho de retornar e retirar aquele pedaço de pneu na via pública que poderá causar um acidente fatal, não com uma vítima ou até mesmo várias vítimas. Então, a consciência me convidou a retornar para retirar daquela via pública, daquela rodovia, aquele pedaço grande de pneu. Repito, quando adolescente alimentava a ideia, uma ilusão de que todo e qualquer juiz, magistrado, desembargador, ministro que trabalham na área da justiça, eles são bem intencionados, procuram materializar o direito, buscar a justiça, mas infelizmente não é assim. Quando eu disse que todos nós temos uma missão, melhor dizendo, várias missões, porque nós podemos e devemos ser um bom profissional, um ótimo profissional, um bom condutor de um veículo, melhorando cada vez mais na condução de um veículo, um bom pai, uma boa mãe, comprometendo-se com a educação dos nossos filhos. E percebi no transcorrer da minha vida que a nossa postura como pai, ora se manifesta como autoritária, ora como um verdadeiro educador. Eu coloquei parte de um vídeo logo no início desse nosso comentário para que vocês possam perceber aquilo que o ministro Barroso não percebeu. Não somente uma incoerência no seu argumento, mas uma falta de sensibilidade, uma carência de empatia e, sobretudo, um desvínculo com um dos princípios base da nossa Constituição, o princípio da dignidade humana. Eu vou tentar me explicar para vocês. Qual é a sua postura? Qual é a minha postura como educador de meus filhos? Eu uso o medo ou o propósito de educá-los? Imaginemos que um de nossos filhos, ou talvez 3 de nossos filhos, possivelmente tenham abraçado uma conduta indevida, tenha descumprido um dever e causado um acidente por negligência, por imprudência. Qual é o instrumento, qual o caminho que um pai percorre para chegar a saber qual foi o autor daquela conduta? Se nós nos deparamos com um pai que preocupa mesmo com a educação e que não utiliza o medo, ele poderá fazer uma proposta para os seus filhos e dizer o seguinte: olha, para facilitar, para que nós não percamos tempo, se algum de vocês ou os 3 praticaram esse ato, confesse que eu irei apenas adverti-lo, conscientizá-lo.
E, obviamente, aqueles filhos que obtêm de um pai uma educação aprimorada, democrática, ele não alimentará o propósito de confessar aquilo que ele não fez, porque, em nome de sua dignidade, ele quer se manter inocente aos olhos do pai. Todavia, aquele pai autoritário, que geralmente ele consegue manter uma relação indevidamente, ele mantém uma ligação autoritária com seus filhos, é bem provável que diante daqueles 3 filhos, se ele fizer uma proposta dessa de que se algum de vocês ou vocês 3 confessarem a prática delituosa, eu apenas irei adverti-lo. É bem provável que quase que ao mesmo tempo os 3 irão confessar, porque o medo é maior do que resguardar o seu princípio de inocência. É isso que nós deparamos aqui com esse bate-papo, com essa conversa do ministro Barroso, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal. Imaginemos nós, o triste é que ele não percebe a insensatez, o não comprometimento com a dignidade da pessoa humana, e talvez ele não tenha percebido que mais da metade, não tendo confessado o crime, a despeito de uma redução considerável da pena, eles não aceitando esse acordo de não persecução penal, demonstra de que eles não praticaram o crime. Para quem não sabe, é difícil, para quem não seja uma pessoa que trabalha no direito, um operador de direito, um estudante do direito, ele talvez não conheça esse instituto jurídico conhecido pelo nome Acordo de Não Persecução Penal. Este instituto está previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. Este instituto ele nasceu não com o fim de deixar de aplicar a pena e assim beneficiar o investigado. Em verdade, tendo contato, obtendo a confissão, irá o Estado assim evitar enormes gastos no processo investigativo, no inquérito policial e no processo penal. Se o investigado ele confessa, o Estado ele celebra com ele, por intermédio do Ministério Público, um acordo de não persecução penal. Irá estabelecer apenas algumas cláusulas de cumprimento ante a decisão do investigado de voluntariamente ele confessar a prática de um crime. Então, trata-se de um negócio jurídico em que o Ministério Público propõe ao investigado a redução da pena se ele confessar a prática delituosa. Ora, se nós estamos também, de forma analógica ao processo educacional na relação pai e filho, se nós estamos vivendo num país autoritário, é claro que grande parte daqueles que são investigados, receosos de um abuso de autoridade, eles irão celebrar este acordo de não persecução penal. E, veja bem, mesmo diante de um Estado autoritário, se a maioria daqueles, mais da metade, não aceitou assinar esse acordo de não transação penal, mesmo diante de uma promessa de redução de pena, uma redução até mesmo considerável, é claro, mesmo num Estado ditatorial, é claro e evidente que eles não querem renunciar ao princípio de sua própria dignidade. Não irão confessar o crime. Sabemos que grande parte daqueles que aceitaram este acordo é bem provável que o fizeram por medo de uma condenação que hoje se aproxima em torno de 14, 15, 16 anos de reclusão e ainda pagamento de uma multa em torno de milhões. Pessoas que sequer abraçaram qualquer conduta delituosa, pessoas que estavam, algumas passando ali, foram presas, estão sendo processadas em conjunto e assim condenadas sem a oportunidade de apresentar um recurso, sem desfrutar da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição,
muitos, mesmo assim, não estão assinando um acordo com o Ministério Público de não persecução penal. Veja bem, isso demonstra não somente a falta de ética, até mesmo na fala do ministro Barroso, repito, reforço, presidente da Suprema Corte, isso demonstra não apenas falta de empatia, mas uma ironia. Até mesmo ele não percebe, até mesmo se não se trata de uma ironia, ele não percebe a incoerência e a falta de sensibilidade no seu comentário. E ele, repito, como presidente da Suprema Corte, cujas decisões emanadas por ele e de outros ministros da mesma corte vinculam, tornam-se regras de obediência vinculada a todo e qualquer indivíduo em nosso país. Então, se faz necessário que tenhamos noção, conhecimento, para assim ter muito zelo, conduzindo-nos como cidadão, defendendo os nossos interesses e também os nossos direitos, jamais esquecendo do cumprimento dos nossos deveres, porque digna é a pessoa que não apenas se preocupa com seus direitos, mas com o cumprimento de seus deveres. A cidadania é a nossa responsabilidade, é o nosso propósito, é o nosso compromisso de melhorar a vida em comunidade. Não apenas o promotor de justiça, não apenas o magistrado, não apenas o desembargador tem compromisso com a justiça. Em verdade, todos nós nascemos e temos um propósito de procurar cada vez mais progredir e buscar também aquilo que é justo. Em todo e qualquer ato, em toda e qualquer decisão, não podemos perder essa oportunidade. Assim, pensamos nós que você, todos nós, cada um de nós cumprindo o seu dever, nós estaremos de forma imensurável e comensurável contribuindo para o aprimoramento de nossa coletividade. Pensemos nisso. Um abraço.